Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode nos achar também pelo Robson Cidadão, faça a sua inscrição. E ainda chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. No programa de hoje, vamos conversar com o professor Bergson Bezerra, do Departamento de Ciências Atmosféricas e Climáticas da UFRN. Com ele, vamos falar a respeito de um dos 5 biomas conhecidos na nação brasileira, que é a Caatinga. Algumas descobertas foram feitas e vamos falar sobre isso e as suas consequências. Não é isso, professor Bergson? Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer, uma alegria enorme estar participando e estamos aí à disposição para termos essa conversa aí. Muito bem. Gostei do seu background aí, com a imagem da nossa Caatinga, né? Ah, tá. Obrigado. E eu peço que, inicialmente, o professor Bergson, que é do Departamento de Pós-Graduação em Ciências Climáticas, possa explicar para a gente o que é um bioma e quais são os principais tipos de biomas que nós temos no Brasil. Bom, o bioma, ele é Bom, existem várias definições, né? E uma definição ecológica, a definição mais precisa, como eu não sou da área de ecologia, não vai ser uma definição tão precisa. Mas o bioma, ele é um ecossistema, ou seja, um ambiente, né, composto por vegetação e fauna, né, típico de uma determinada região, claro e evidentemente delineado pelas características climáticas, né? É o que define o tipo de vegetação, o tipo de fauna, né, é a hidrologia da região, quer dizer, a precipitação, o regime de chuva, o regime anual e sazonal, e as suas outras demais variáveis, por exemplo, a temperatura, a umidade relativa e tal. Então, esse conjunto de variáveis, né, eles propiciam um ambiente, né, um ambiente climático, digamos assim, e surge o bioma em resposta a essas condições de contorno, digamos assim. Então, você vai ter plantas e animais que são adaptados àquele ambiente, né? Então, no Brasil, nós temos 5 biomas principais. Nós temos a Amazônia, que fica na região norte, predominantemente até adentrando na região centro-oeste. E aí, claro, o ambiente da região norte é um ambiente tropical, quente e muito úmido, muito chuvoso. Então, propicia um ambiente para ter uma floresta tipo a Amazônia, com árvores de 40, 50, 60 metros. Né? Muito. Não deixando tocar fogo, né? Não deixando tocar fogo. Aí, na parte leste do litoral, a gente tem a Mata Atlântica, né, que é também um ambiente úmido e com características litorâneas, digamos assim. Muitas das espécies que ocorrem na Mata Atlântica são diferentes das que ocorrem na Amazônia, porque apesar de serem florestas úmidas, mas são ambientes diferentes, né? Dentro do próprio bioma também pode existir variações de características locais, né? Aí nós temos o Pantanal, que é uma região pantanosa, pelo próprio nome já está dizendo, uma região que sazonalmente tem um período de inundação, e aí você tem aquelas Não deixando tocar fogo também. Não deixando tocar fogo também. É uma região para ser de água, né? Agora é de fogo. De fogo. Aí temos os Pampas e a transição entre a Mata Atlântica e a Amazônia, aí tem esse ambiente semiárido, um ambiente de chuvas predominantemente abaixo de 700 milímetros. Claro, tem algumas regiões que ultrapassam um pouco. Uma região que tem uma grande demanda atmosférica, que é o semiárido brasileiro, que praticamente coincide com todo o contorno do bioma Caatinga, que é essa vegetação considerada classificada, melhor dizendo, na ecologia como uma STDF, né, uma floresta tropical sazonalmente seca. Por que sazonalmente seca? Porque nós temos uma estação chuvosa concentrada em 3 a 4 meses, e aí é nesse período que ela tem folha, que ela tem toda aquela exuberância de uma floresta que a gente é acostumado a ver, ou pelo menos o nosso senso comum entende como floresta, né? E no restante do ano, com o estresse hídrico, que é natural, o segundo semestre do ano geralmente é seco, aí ela, por uma
né, uma questão de adaptação de milhões e milhões de anos que ela levou para fazer isso, ela derruba toda a sua folha, né, cessa todas as atividades fisiológicas e metabólicas, todas não, muitas, a maioria delas, mas para nossa surpresa algumas, os nossos dados revelam que algumas espécies ainda mantêm-se com essas atividades mesmo no período seco, e aí você tem a floresta sazonalmente seca, né? Esse tipo de plantas chamada de plantas decíduas, quer dizer que ela apresenta folha num período de abundância de chuva e totalmente seca no período de estresse hídrico, digamos assim. Professor Bergson, e essa história que tem até na música, né? Que o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. O mar já foi sertão, o sertão já foi mar, isso tem algum fundamento ou não? Não tem, existem algumas regiões do interior que já foi mar um dia, né? E aí, por uma razão geológica de milhões e milhões de anos atrás, houve essa, né? Um exemplo aqui no Rio Grande do Norte é aquela parte ali de Apodi, Mossoró, aquela região onde tem petróleo ali, um dia foi mar, né? Por exemplo, lá o Lajedo da Soledade em Apodi, né? Tem marcas de onda, tem fóssil de peixe, tem fóssil de crustáceo. Então, é uma evidência forte de que um dia foi mar e, por alguma razão, ele recuou, né? E se transformou em continente, né? Existem algumas regiões, por exemplo, a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, é uma região de regressão marítima, né? Foi uma região que era floresta e, de repente, o mar avançou e cobriu aquela parte. Isso são casos que eu conheço, né? Aqui no Nordeste, essas bacias, geralmente onde tem petróleo, onde tem essas coisas, foram mar um dia. Agora, o Nordeste inteiro, aí eu acho que não, né? Tem uma região lá para frente que... Não tinha um mar todo por cima do Nordeste, não, né? Aí já também é mais. Pelo menos eu não conheço nenhuma evidência disso, não. Professor Bergson, queria que você pudesse agora aprofundar um pouquinho a respeito do nosso tema principal, que é falar sobre a caatinga. Certo. Você coordena grupos de pesquisas e algumas descobertas foram feitas até para quebrar um pouco do preconceito, das imagens, das ideias que vêm à mente das pessoas quando a gente pensa em caatinga. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho para o nosso telespectador, nosso internauta, a respeito disso. Certo. Bom, como você mesmo disse, a caatinga ela foi vítima de um preconceito muito grande e ainda existe, né, esse preconceito de que, como eu falei há poucos instantes, quando a gente se refere à floresta, a gente vem à mente uma região muito verde, com plantas elevadíssimas, com muita densidade de plantas, tal. E eu já tive, inclusive, um aluno, quando eu falei que trabalhava com a floresta caatinga, ele falou, floresta é um método de dizer, né, professor? Não é bem uma floresta. Por que não é? Só porque não tem árvore alta, né? Exatamente, mas é uma Tem floresta, probabilidade assim. do Tarzan passar lá voando, né? Bom, e essa desinformação, digamos assim, ela gerou alguns conceitos dentro do nosso meio, né, do nosso ambiente nordeste, que foi muito prejudicial à caatinga, né? Por exemplo, o grande parte, hoje eu acho que isso já tem mudado, porque já existe um nível melhor de conhecimento, já existem algumas organizações governamentais que têm levado conhecimento a essas pessoas, tal. Então hoje já mudou um pouco. Mas chegou uma época que teve uma época que o agricultor ele tinha esse conceito. Como ele não conseguia manter um rebanho o ano inteiro dentro da caatinga, que é natural, aí ele achava que o problema era a caatinga, né? E dizia, não, isso é uma coisa que é um tipo de mato, pela linguagem dele, que não tem serventia nenhuma. Então, se a gente retirar a caatinga e botar qualquer coisa no lugar, é melhor do que mantê-la, né? E isso Isso levou ao fazia longo com que muita gente defendesse até a devastação de uma vez por todas, devastação, inclusive né? uma política pública, Da né? caatinga para tocar fogo, para gerar carvão, para tentar Isso, tirar argila, porque tem áreas na caatinga que você tira isso, a argila para fabricar telha, tijolo, né? E outros materiais de isso. construção. Inclusive foi política pública, né? Eu não sei te precisar qual foi o órgão de fomento, mas teve uma época que tinha uma política que eles incentivavam o plantio da algaroba, por exemplo,
que sempre essas plantas milagreiras apareceram, né? Não, a planta que ela sobrevive sem água, que existe, não existe isso. A gente tem que respeitar a ocorrência natural. Se a caatinga está aqui, é porque é ela mesmo que tem que estar aqui, né? Mas, enfim, e tinha uma política, acho que era do Banco do Nordeste, não sei exatamente, mas eu acredito que sim, que eles incentivavam o plantio de algaroba, fornecia mudas e incentivava você a desmatar a caatinga, né? Naquela ideia de que se a gente substituísse a caatinga por outro tipo de florestas, por outro tipo de plantas, as famosas plantas milagreiras, né? Aí teve o ciclo das gramíneas, tipo o capim-bufo, etc, etc, era melhor do que manter a caatinga. E aí, aí isso gerou esse conceito errado, obviamente, que a gente... Usando a linguagem bem popular, professor, que é uma doidice mesmo, né? Porque Doidice mesmo. você lutar contra a natureza... Exatamente. Tem sentido, né? A gente tem que quebrar esse paradigma de que o clima é um problema, né? Geralmente, qual é o grande problema do Nordeste? Não é o clima, não é clima. O clima nunca foi problema em canto nenhum. É como né? está lidando com ele, né? Exatamente. O que aconteceu de errado o tempo todo e ainda acontece é a gente querer praticar uma atividade econômica que é incompatível com o nosso clima, né? E aí Isso é fato. eu vou lhe pedir 3 exemplos do que não dá certo. Ficar lutando, ficar tentando praticar, né, na caatinga, e 3 coisas que dá certo e casa bem com a caatinga, além de criar bode. Bom, o que dá certo é a pecuária de pequeno porte, né? O bode, a ovelha, né? Isso basta se você olhar a seleção natural, você não vai encontrar na caatinga nenhum animal do tamanho de um boi, por exemplo. Isso é por acaso? Não, porque ela não tem capacidade de suporte para suportar, né? Para ter na sua fauna natural um animal do tamanho de um boi, um elefante, um negócio. Não tem. Então, se você olhar na caatinga, o que você pode encontrar, no máximo você pode encontrar é um veado campeiro, uma raposa, uma coisa pequena, né? Coisa pequena, coisa que dá para sobreviver com isso. Então, a pecuária de grande porte, eu acho não, já assisti vários, já tive alguns contatos, temos alguns projetos com zootecnistas também, e é unanimidade nos zootecnistas, entre os zootecnistas, que não é uma atividade viável para o semiárido, a menos que você tenha uma vastidão de terras e crie 5 vacas, tá, aí dá. Mas para o pequeno produtor é praticamente inviável, é Mesmo que inviável. você fura um poço e fique com a água, um poço de 50 metros e fique botando água ali para dar capim para o boi, ainda assim não é viável. Ainda assim não é viável. E acontece com a questão do poço, né? Que a caatinga ela é predominantemente em cima do solo cristalino, que é muito rochoso e tem uma tendência muito grande à salinização. Então, isso também um dia, se você começar irrigando indiscriminadamente pastagens, por exemplo, com água salgada, um dia vai né? Gera Então, outro problema, né? gera outro problema. Então, eu acho que a pecuária de grande porte é inviável. O que é viável? Pecuária de pequeno porte, logicamente respeitando todo o manejo, todo o Mas cuidado. para, digamos assim, para algumas células familiares, né? Você tem uma casinha com 1, 2, 3, 4, 5 vaquinhas, dá para escapar ali. Né? Se estiver perto da beira de um açude, uma coisa assim. De repente o cara pode manter uma vaca para ser a sua matriz leiteira, digamos assim, né? Para manutenção e tal. Pode ser que seja, né? Mas Para comercialmente, para ele grande sobreviver, porte, não. É. não. Aí E a Capinó... duas outras coisas que também não dá certo na caatinga, professor. Bom, a agricultura de subsistência. Se você for viver exclusivamente daquilo, a gente já sabe que é muito inviável, né? Porque é como dizia Manelito, né, que faleceu recentemente, que é lá da minha cidade, é uma loteria, não é uma atividade econômica, né? Você planta quase na certeza que vai perder tudo. Meu pai foi agricultor, né? Eu sou filho de agricultor. Então, a agricultura de subsistência, se for a sua única atividade econômica, não vai dar certo. Né? Eu acho que ela é importante, você ter a sua agricultura de subsistência, plantar seu milho, seu feijão, sua mandioca ali, mas não ser a tua única atividade, ela ser uma atividade complementar. Né? E isso o pequeno produtor ele complementa de que forma? Criando animais. E aí, durante a estação seca, ele não tem pastagem, mas ele tem os restos culturais que ele aproveita como ração animal. Né? Isso... Você pode também pegar, no período que tiver chovido um pouquinho, né, que tiver um pouquinho do verde que o gado come, por exemplo, né, você cava um buraco, tem uma história que você faz, você cava um buraco, enterra,
né? Para quando vem o período de uma seca brava, você desenterra para dar comida ao gado. Tem as alternativas de convivência, né? Eu acho que o nosso grande problema de convivência, digamos assim, no semiárido, é a falta de informação de que o cara tem que entender que ele pode criar, como você disse, uma vaca, desde que não passe de uma, dependendo do tamanho do seu terreno. Quer dizer, o controle do rebanho, do plantel, isso é importante. E outra cultura que a gente não tem e que a gente precisa, quando eu falo a gente, nós, semiárido, não, o pessoal do sul, o povo do semiárido, é criar a cultura de guardar os excessos. A gente não tem essa prática de... Aí pode entrar a questão da silagem, que é aquela que você faz em terra subterraneamente, ou cobre de alguma maneira, tem o feno. Nós não temos essa cultura no pequeno produtor, infelizmente. Se você chegar no Canadá, eles têm 3 meses, 4 meses de insolação, de sol, de condições de tempo. E eles cultivam e nesses 4 meses eles fenam para quando chegar o inverno, que tudo tiver congelado, ele ter o suporte do seu rebanho. Nós não temos essa cultura. Né? E aí o que é que acontece com o pequeno produtor? Só, professor, estamos conversando nesse momento com o professor do departamento que trabalha com a pós-graduação em Ciências Climáticas na UFRN, professor Bergson Bezerra. Você que nos acompanha pela Band, a entrevista fica aqui, mas ela vai continuar no nosso canal no YouTube. Robson Carvalho, pode nos achar pelo Robson Cidadão. A continuação dessa entrevista e nós esperamos você lá. E continuando, professor, pode concluir o que você estava falando. Aí o que é que acontece? Eu falo isso com uma certa conhecimento de causa, porque eu sou filho de agricultor e passei por tudo isso. O que é que o agricultor pensa? Quando chove, que está tudo verde, que principalmente nos anos anômalos, que chove muito, aí você vai ter muita abundância de pastagens, não sei o que, ele pensa o seguinte: agora eu posso aumentar meu rebanho. Aí aumenta. Quando vem a seca, acontece o que aconteceu em 2012, né? Uma mortandade de animal de massa. E aí, por que é? Por causa da seca? Não. Porque o cara não se preparou para a seca, né? O que é que ele deveria fazer? Ele tem que equacionar isso, não sei como, aí é o conhecimento de cada um, e dizer, olha, eu tenho capacidade de criar 10 cabras, ou 20 cabras que seja, ou uma vaca, 2 vacas que seja, né? E aí ele diz, eu não posso passar disso aqui. Se eu tiver um ano de muita chuva, de muita abundância, o que é que eu vou fazer? O excedente eu tenho que guardar, né? Para quando for na época da seca, eu posso fazer o seguinte, não posso mais segurar as 20 cabras, mas eu posso, enquanto elas não emagrecem e se acaba tudo, eu vendo aqueles animais mais frágeis, mais suscetíveis, mais vulneráveis, né? E aí eu vou controlar meu rebanho e vou atravessar a seca, né, dentro das minhas possibilidades. Depois, quando chove, eu volto, reconstruir meu rebanho. Isso é o que a gente precisa, o homem do semiárido precisa entender isso, né? Até hoje, infelizmente, aí não é culpa dele, é falta de conhecimento, é uma cultura que se perdurou por anos, né? Se você for falar isso a um cara, ele te bota para fora da terra dele. Mas, enfim, a gente precisa evoluir para isso. Há mais de 25 anos eu tinha um professor de geografia que falava sobre isso, quando eu fazia o ensino médio, né? Uhum. Nós temos uma situação onde essa história se repete, infelizmente. Isso. Né? Professor, e vamos falar agora para quem está nos acompanhando, por exemplo, 3 coisas que dá certo e dá muito certo na caatinga, por exemplo. Você falou algumas coisas que não dá certo, vamos falar o que é que dá certo na caatinga. O que dá certo, a primeira coisa que eu acho, que eu acredito que pode funcionar, e aí você pode transferir, porque já existe algumas experiências para isso, que evidencia isso, o que eu acho que o grande desafio, até semana eu participei de um fórum lá na Paraíba sobre mudanças climáticas, e eu falava isso, o grande desafio para a gente manter a preservação ambiental do semiárido é a gente garantir qualidade de vida para quem vive do semiárido. Eu acho que a pobreza extrema, que felizmente está voltando, né? Isso é um fator que é muito difícil, né, para você manter uma política de preservação. Uma coisa que o semiárido, principalmente o homem do campo, para sobreviver com qualidade de vida, ele tem que ter múltiplas atividades. Né? Por exemplo, ele pode praticar a sua agricultura de subsistência, até por uma questão cultural,
mas não ser a tua única ou principal fonte de renda. Ele tem que ter complemento. Por exemplo, ele pode complementar com a pecuária de pequeno porte, logicamente sempre atento às variações climáticas, sempre atento a ter controle do rebanho, sempre atento a ter uma produção excedente de modo que ele possa armazenar, tal. Outra coisa, e aí ele complementar com outras pequenas atividades. Por exemplo, eu acredito muito no potencial da apicultura, né? A apicultura, Criação de principalmente... abelha, né? Criação de abelhas, exatamente. Principalmente as abelhas nativas, né? O que tem hoje predominante são a criação das abelhas, que eu esqueci como é, não são apicultura, é outro nome. E a abelha convive bem com o clima seco, professor? Com a Sim, principalmente as abelhas nativas, tipo jandaíra, rajada, essa coisa que elas são daqui, elas não vão embora por falta d'água, não. Ela resiste. Né? As africanas ou italianas, como muita gente conhece no interior, quando a seca aperta, ela vai embora. Ela larga, ela larga a colmeia dela e vai procurar água. Né? Obviamente, pela uma razão simples, elas não são daqui, elas não são adaptadas. Elas são adaptadas quando tem água. Quando não tem, elas migram, não tem compromisso nenhum. As abelhas nativas, que são as apiárias, né, que são as abelhas sem ferrão, elas têm uma produtividade de mel bem inferior a uma abelha africana, por exemplo, mas, em contrapartida, ela tem um produto, um valor agregado muito grande no seu produto final. Então, eu acredito que seja uma atividade... Qual é o produto que tem um bom valor? O mel, o próprio mel. Produz menos, mas ele é um mel de melhor qualidade. Bem mais valorizado. Enquanto você pode achar digamos, uma garrafinha de 300 ml no mercado por R$5, R$7 de abelhas africanas, se você achar jandaíra, ou cupira, ou rajada, que são abelhas nativas, né? Ele vai para R$30, R$40. Né? Então, eu acredito que seja uma atividade... Sem açúcar dentro da garrafa, né, professor? Sem açúcar dentro da garrafa, né? Exatamente, sem açúcar. Aí é onde está também a evolução do conhecimento, né? Você tem e o agricultor também ele tem que pensar já numa produção certificada. E aí a importância das cooperativas, né? Que é outro desafio que a gente tem com o povo semiárido, é ensiná-los a trabalhar de forma cooperada, né? O cara sempre acha que vai trabalhar em cooperativa, não, eu vou trabalhar para sustentar os outros. Não é por aí, né? O cooperativismo, eu acredito que seja uma saída importante para congregar tudo isso. Aí o cara tem que ser um pouco agricultor, um pouco apicultor, enfim. Né? Professor Beckson, e além da apicultura, da criação de abelha, o que mais dá certo no semiárido? Bom, a criação... Hoje, uma coisa que eu vejo que é um nicho de mercado que está aumentando bastante é o ovo caipira. Né? Há 10 anos atrás você chegava... Convive bem com a seca? Convive, e outra é um animal que ele come pouco, né? Né? E aí é aquela atividade que é cíclica, ela é complemento, né? O cara faz a agricultura familiar, se ele lucrar algum milho lá, esse milho pode ser convertido em ração animal para a galinha, né? E aí não é que ele vai viver só de galinha, vai criar 10 mil galinhas e aí ele não vai conseguir. Mas pode ser um complemento de renda. Quer dizer, ele tem que estar antenado em várias... Tem que dar um jeito de ter um boi, 300 abelhas, 10 galinhas, né? Isso. Um pouco de cada um e em cada época tem o que vai se sair melhor do que o outro, né? Perfeitamente. Porque é o seguinte, geralmente o cara trabalha... Tem muito essa cultura no interior ainda do cara compra a feira fiado, né? Numa vendazinha. Quando é que ele tira as contas? Quando ele tem um animal, ele vende, aí paga todas as contas e começa tudo de novo, né? Então, aí é onde você diz, a cada época do ano ele tem que ter uma fonte de renda diferente, né? E aí você tem... umas outras coisas que você precisa, também a gente precisa no semiárido criar essa cultura, já tem melhorado bastante, que é a captação de água de chuva. Sim. Né? A gente ainda capta... Né? Construção de barragens subterrâneas. Barragens subterrâneas, as cisternas. Tem a cisterna calçadão, que é uma cisterna que é destinada apenas para a produção agrícola, né? Que é aquela que você não tem um telhado, mas você cria uma calçada que vai captar água para...
Então, tem todo um conjunto de ações. E aí o cara pode desenvolver uma pequena hortaliça, enfim, né? Então, em suma, eu acho que a convivência com o semiárido para o homem do campo, ele ter múltiplas tarefas, né, pequenas tarefas ou múltiplas fontes de renda. Se ele for viver exclusivamente de agricultura de subsistência e com pecuária de grande porte, sem nenhum planejamento de controle de rebanho, de ter a cultura de guardar excedentes, aí ele está fadado ao fracasso, que é o que a gente tem visto. A pobreza extrema. Termina a fome batendo na porta e ele bater na porta de um vereador, de um prefeito para se socorrer. Né? Exatamente. E aí, voltando para a Caatinga. Daí a importância, professor, a importância, inclusive, política disso, né, da independência do sertanejo, do homem que convive com o semiárido, ele conhecer essas alternativas e ele fazer com que tudo isso possa dar certo, para ele não ficar dependendo de seu ninguém. De seu ninguém, exatamente. E aí, o que é que a Caatinga tem a ver com isso? Aí, pegando o teu raciocínio, aí a fome bate a porta, né? O gado morre e vai. O que é que sobra ao cara? Ou bater na porta de um político e recorrer à Caatinga. Aí ele vai fazer carvão e vai vender a lenha que tem para, como dizia a música do Luiz Gonzaga, para um feliz dono de cerâmica ou feliz dono de padaria que vai comprar tua lenha a preço de banana, né? E aí o que é que acontece? Prejudica mais ainda a vegetação da Caatinga. Aí exatamente, porque a degradação da Caatinga, ela é diferente da degradação dos demais biomas. Como eu disse anteriormente, ela é predominantemente, principalmente nessa parte mais ao norte, interior da Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, tal, Alagoas, tal, essa parte mais, que é a parte mais crítica, né? Ela está em cima do cristalino. Então, é um solo que do ponto de vista de agricultura comercial ou agronegócio, não tem nenhum interesse. Então, a gente está livre dessa cobiça, né? Ninguém, pelo menos por enquanto, não vamos ter grandes empresas agora, por que há, por exemplo, grandes produções em áreas como Oeste, Alto-Oeste? Um exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, passando por uma banda do Ceará, por uma banda da Paraíba, como, por exemplo, você tem a região da Chapada, a Chapada do Apodi, aquela área onde se... O Baixo Jaguaribe. Melão, na produção de melão, que pelo menos é o que se dizia tempos atrás, não sei hoje, que a gente era o maior exportador de melão do mundo, né? Por que dá certo nessas áreas? Porque essas áreas, elas são privilegiadas, elas não são cristalinos, são, como diz os cientistas de solo, são manchas de solos privilegiadas. A chapada mas são caatingas ou não? São caatinga. Quer dizer, a predominância é cristalina. Aí você tem a Chapada do Apodi, você tem o Vale do Jaguaribe, você tem as Várzeas de Souza na Paraíba, que são áreas privilegiadas. Existem essas manchas, né? Que aí desperta esse tipo de interesse comercial. Agora, a predominância, o miolão, a grande área não tem interesse. Então, são essas áreas. Por exemplo, como a gente falou no início, aquela área ali da Chapada do Apodi, por ali, é uma região de sedimentos. Né? É uma região que foi formada por transporte de sedimento. Era uma região que era mar e que foi se soterrando ao longo dos anos. E também tem uma origem calcária. Então, é uma mancha de solo dentro do semiárido que é privilegiada. Tem um solo que propicia a agricultura e tem água boa de qualidade, água doce. Agora, a predominância, quer dizer, a grande maioria aí é cristalino, é rocha. E essas áreas que são boas hoje pertencem a poucos donos, né? Poucos donos. A grande maioria, a grande massa dos agricultores familiares, dos pequenos, não tem acesso a essas terras. Não, de maneira alguma. E aí, o que é que acontece? Então, nós não temos a pressão do agronegócio, pelo menos em 90% da área, digamos assim. Mas aí a gente tem algumas coisas que têm surgido, algumas atividades econômicas, que, ao meu ver, também não é viável, que é a indústria cerâmica. Né? De acordo com os dados, a indústria cerâmica aqui do Seridó já busca lenha até no sertão da Bahia, já. Né? Então, isso, você tem uma demanda, e aí você tem, do outro lado, o cara precisando sobreviver.
Tem sem projeto que alternativa. até hoje não saiu do canto, que era para levar o gás natural, pelo menos de forma comprimida, né, para essas cerâmicas Isso, dessas áreas, né? Mas até isso. hoje ainda não Não, encontrou, não, ainda não não resolveu tem interesse, né? esse problema político. E aí a degradação da caatinga ela é multipontual, não tem como você, por exemplo, o arco do desmatamento, que é ali na região sudeste da Amazônia, você vê claramente por qualquer ferramenta de geoprocessamento o avanço do desmatamento. Na caatinga você não consegue ver isso, porque eles são, por a maioria das propriedades rurais serem pequenas áreas, né? Então o desmatamento ele é pontual, progressivo e muito mais difícil de monitorar. Porque se você pega um satélite aí com a melhor resolução que tem, muitas vezes ele não detecta esse tipo de avanço, né? E muitos dessas, aí, de acordo com o que eu penso, muito desse avanço desse pequeno desmatamento que sempre ocorre, advém de duas coisas. Primeiro, a falta de conhecimento, né? Às vezes o cara tem uma roça, um sítio, como chama no interior, um roçado. Aí ele, por falta de conhecimento, ele não cuidou bem desse solo, ele não fez um tratamento adequado, não se cercou de certos cuidados, esse solo se esvaiu toda a sua capacidade produtiva ao longo dos anos. Então ele precisa migrar para outra área, deixa aquela área lá degradada e foi para outra área que já gera novo desmatamento, etc. Então a falta de conhecimento, muitas vezes, eu acho, eu acredito, na minha ótica, que é um problema. E a outra grande forçante aí da degradação da caatinga é a pobreza extrema, né? Muitas vezes o cara se acha numa situação que ele não tem outra fonte de renda, ele não tem onde tirar. Ele está com a criança pedindo comida, ele precisa suprir as suas necessidades básicas e não tem. Então, o que é que lhe resta? Uma matazinha que ele tem de caatinga para derrubar, fazer lenha e vender sem nenhum valor agregado para fomentar esse tipo de indústria que é, por exemplo, a indústria da cerâmica, né? Ou então ele vai converter isso em carvão para vender na cidade também por um preço que não compensa, mas o cara está fazendo aquilo não é porque ele quer, é por conta das necessidades, né? Então, Não eu encontra outra acredito, alternativa. não tem outra alternativa, né? Então, eu acho que, eu acredito que a preservação do bioma caatinga, ela passa necessariamente por a gente romper essas barreiras, romper a pobreza extrema, levar conhecimento ao pequeno produtor, e aí quem vai levar? O governo? Claro que não vai, né? Não tem interesse também, né? Tem muita gente que está lá em Brasília no bem bom por conta dessa pobreza, ele é O um interesse produto o dessa... interesse está na dependência eterna, Na né? dependência, Na exatamente. Ele não tem sustentação nenhum ao interesse. poder político. Isso, o cara não está interessado que o cara vai ter condições de sobreviver sozinho, né? Ele quer que o cara dependa para estar na porta dele pedindo, né? E aí onde está o papel, eu acredito, dessas, embora que é um trabalho de formiguinha, pequenininho, também sofrendo pressões e agressões horríveis, que são os trabalhos das organizações sociais, né? Evidentemente, tem muitas organizações sociais ou organizações não governamentais que são corruptas também, isso a gente sabe, né? Mas Exato. não é generalizado. Quando você fala em ONG, algumas pessoas dizem que é tudo ladrão. Não, não é. Existe pessoas desonestas, existe pessoas honestas Todos também, os né? lugares, né? Todos os lugares, em todos os segmentos, exatamente. Então, mas eu acredito que a grande maioria dessas organizações são sérias, são bem intencionadas, né? Ligadas a alguns à igreja, tal, independente de fé ou não, do que o cara acredita, mas eles têm levado, embora que muito pouco, pois são limitadas pela sua própria capacidade, né? Mas têm levado esse conhecimento a algumas áreas do semiárido, né? Eu tive quando eu passei pelo Instituto Nacional do Semiárido, né, antes de vir para o UFRN, eu passei um período lá, e eu tive contato com algumas dessas experiências, né? Pessoas que viviam no semiárido, viviam da agricultura familiar, e aí entenda-se, a agricultura familiar não é só a agricultura em si, é tudo isso que eu falei, é um ciclo E um de conjunto de atividades. atividades, né? E Isso, cara. mesmo que aconteça de maneira coletiva, né? Isso. Você E trabalhando aí, junto com a sua comunidade, você não trabalhar sozinho. isso, perfeitamente. E aí a gente tinha muitas experiências lá de associações, né? Que, na verdade, funcionavam como cooperativas, né?
E aí a gente tinha experiências muito bem-sucedidas. O cara não era rico, não era milionário, mas ele tinha um mínimo de qualidade de vida possível, de modo que ele mantinha um filho na faculdade, ele mantinha um filho, né, sonhando já com outra perspectiva. O que antes, e para a grande maioria ainda, a realidade é outra. A realidade é que o cara completa 18 anos e vai para São Paulo trabalhar para segurar a família aqui, né? É, E isso a gente já tem visto, embora que não na frequência e não na quantidade que a gente desejaria. Mas existe, a semente já está plantada e já temos a experiência, e aí o que a gente tem que pensar e acreditar e ser otimista que isso um dia vá se proliferar. Em muitas áreas a gente possa ter um dia, né? O cara conviver no semiárido, viver do semiárido e ter qualidade de vida, e não na pobreza extrema que muitos vivem. muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação, né? Não vou chamar nem de entrevista, isso é uma aula do professor do Departamento de Pós-Graduação em Ciências Climáticas da UFRN, professor Bergson Bezerra. Muito obrigado, professor, pelos seus esclarecimentos. E eu deixo o momento final para suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos escutam nesse momento. Pode até complementar com alguma informação que você considera importante e que a gente não tenha abordado aqui. Tá bom. Primeiro, muito obrigado pelo espaço, né? Porque a gente da academia, a gente vive uma rotina, né, que é às vezes até cruel. A gente tem que fazer a pesquisa, né, que já é uma atividade que não é a principal, a nossa principal atividade é a docência, obviamente. E paralelo a isso, a gente desenvolve pesquisa muitas vezes por amor, porque se for pensar em compensação financeira, a gente não faz, né? Como tem muitos colegas que não fazem. Mas a gente, por uma questão de princípios, primeiro, né? Por uma questão de amor ao que faz e por satisfação pessoal também, né? Nem sempre nem é só dinheiro que satisfaz o ser humano. Também temos que ter, claro, obviamente, a gente precisa segurar a nossa família, pagar nossas contas, mas a gente precisa também ter a nossa satisfação pessoal. E aí a gente tem os nossos órgãos que fomentam, que cobram a gente de outra forma. A gente tem que fazer artigo científico, publicar, etc, etc. E a linguagem que a gente utiliza, ela fica muito restrita à esfera acadêmica, né? Então, oportunidades como essa, a gente sempre agradece muito e sempre nos colocamos à inteira disposição, porque é uma oportunidade que a gente tem de levar para o povão, para a massa, né, que não tem acesso a esse tipo de informação, que fica restrita ao ciclo acadêmico, levar essas informações do que a gente tem feito, né? Por exemplo, a gente precisa levar informação para o pequeno produtor, para o agricultor, para os sobreviventes do semiárido, digamos assim, e mostrar para ele que a floresta da Caatinga ela é tão importante quanto é o Cerrado, quanto é a Amazônia. Obviamente, a Amazônia atrai muito mais atenção, né, por ser uma floresta extremamente importante, não só para o Brasil, mas para o mundo, né, para o clima mundial, em escala global, de uma maneira geral. Obviamente que atrai atenção muito mais do que a Caatinga, né? Mas a gente se propôs a estudar esse bioma porque desde que teve que os relatórios do IPCC apontaram para a importância do CO2 para o clima, que houve uma corrida internacional, as principais universidades, institutos de pesquisa, de estudar a dinâmica do CO2 dentro desses ambientes, ambientes de floresta. Isso. E aí a Caatinga ficou esquecida, talvez por uma omissão nossa mesmo, dos pesquisadores locais, isso há 20, 30 anos atrás, né? Então, de modo que a gente está começando, o nosso grupo, hoje, nós temos um projeto que é um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um projeto em rede que a gente tem, chama-se ONDA CBC, que é o Observatório Nacional da Dinâmica da Água e do Carbono no Bioma Caatinga, que é liderado pelo pessoal da UFPE, e a gente tem mais de 15 universidades, 15 a 20 universidades envolvidas nesse projeto, tentando fazer esse tipo de observação no bioma que deveria ter sido feito há 10, 20 anos atrás, e não foi feito. Não precisamos... E mostrar que o crédito de carbono, né, que muitas vezes se negocia, se vende com ele, ganha dinheiro, quando você preserva
outras vegetações, como a Amazônia, por exemplo, né? Outros biomas como a Uhum. Amazônia, isso também pode acontecer com a caatinga, né? Ou seja, a Pode acontecer com a preservação da caatinga. caatinga pode virar uma fonte de renda pela negociação de créditos de carbono que De países carbono. desenvolvidos pagam a países em Isso, desenvolvimento, né? isso, exatamente. E aí a gente, às vezes, acha que só vai chegar para as grandes florestas. Não, a caatinga tem todas as razões, né? Recentemente, a gente tem estudos que mostram não só a caatinga, mas a importância das florestas das regiões semiáridas para o clima global, né? A gente tem inúmeros estudos, inúmeras conclusões disso, né, que aponta para esse caminho, e a gente tem feito esses estudos no bioma que tem apontado, os resultados são muito promissores. Obviamente, a gente tem poucos anos de observação, 5, 10 anos no máximo, se contar com toda a rede, mas a gente já tem dados extremamente animadores, né, e que aponta para que a Caatinga seja um ambiente muito propício, né, para mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Uma floresta que tem se mostrado muito eficiente no uso do carbono e que tem se comportado como sumidor, ou seja, ela retira carbono da atmosfera. E aí é como você diz, só com um argumento científico que a gente vai convencer, né, as pessoas ou os governos ou quem seja a preservar esse ambiente e até incentivar, talvez, e aí seria digamos assim, o nirvana, né? A gente convencer o governo a fomentar, quem sabe, programas, pode ser até via o crédito carbono, quem sabe, né? De recuperação das áreas já degradadas. Isso seria bacana. Imagina você chegar para um pequeno produtor e dizer, olha, tu tem 5 hectares degradados aqui, a gente vai te ajudar, você vai ter uma compensação se você começar a reintroduzir plantas nativas e começar a tentar recuperar essa área. Isso seria o ideal. Mas quem sabe um dia, né? Agora, para isso, a gente precisa ter conhecimento científico, precisa ter o argumento e mostrar que realmente é viável. Então, ademais, eu agradeço imensamente o espaço e dizer que estamos sempre à disposição, sempre que você achar conveniente, e pode pedir a nossa opinião. Nós temos, não, eu trabalho com essa parte de caatinga, de meio ambiente, né? Mas a gente tem outros colegas que trabalham com outras áreas, com previsão de seca, com previsão de chuva, com mudanças climáticas. Então, se você quiser tratar de qualquer assunto desse, a gente, o departamento inteiro, está à inteira disposição. Obrigado, professor. Obrigado.